Eu queria compartilhar com vocês, nessa noite, o texto. Se você puder abrir aí a sua Bíblia, o seu app, Mateus capítulo 5. Nós temos, nesse mês de agosto, trabalhado sobre a projeção do tema humildade, e temos trabalhado ao longo desse mês várias facetas que a palavra tem para nós, ângulos de entendimento em que a palavra de Deus se torna apropriada sobre a nossa vida, sobre a nossa história. E eu queria compartilhar com vocês, a partir do Sermão do Monte, mais uma palavra de Deus para nós, como uma oportunidade de crescimento e edificação. Queria dividir com vocês nessa noite sobre o tema humildade, uma consequência de Deus em nós. E o texto, Mateus capítulo 5, a partir do verso 3, que diz: Jesus assim falou: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino de Deus é delas. Uma versão da Almeida 21, conforme projetada, diz assim, volta lá: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. O versículo 4, nessa versão, diz: felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Na Almeida 21 diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. O versículo 5 diz: felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Na Almeida 21 diz: bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Na Almeida 21 diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. O versículo 7 diz: felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Na Almeida 21 diz: bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. O versículo 8 diz: felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Na Almeida 21, bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. O versículo 9 diz: felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Na Almeida 21, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E o versículo 10 diz: felizes as pessoas que sofrem perseguições pois fazem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Na Almeida 21, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Versículo 11, felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. Na Almeida 21, diz: bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. E o último versículo nesse tempo, versículo 12, diz: fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Na Almeida 21, alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande. E termina o versículo dizendo: porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Quando nós olhamos esse texto, há muitos destaques nessa mensagem, nesse ensino, nessa proposta de Jesus para os discípulos daquela época e para todos nós, inclusive nós que estamos aqui, neste dia, neste lugar. Mas, quando nós olhamos o texto e de forma específica, o versículo que envolve a relação da humildade, que é o versículo 5, felizes as pessoas humildes, bem-aventurados os humildes, o versículo 5 faz o fechamento, a identificação disso, pois receberão o que Deus tem prometido, ou na versão do século 21, Almeida 21, pois herdarão a terra. A humildade, ela precisa ter uma origem que ultrapasse a nossa condição enquanto homens, porque a nossa condição enquanto homens ela é previsível. Eu posso ser humilde no momento, eu posso ser previsível em alguns momentos, eu posso ser humilde diante de algumas situações, mas viver humildemente
é um processo que se instala e só pode ser mantida quando algo acima de mim, além de mim, faz isso acontecer como consequência. Porque a humildade, ela não pode ser plantada. Eu desejo ser humilde. A humildade, ela vai vir como um processo, um trato, a presença, a direção de Deus sobre nós. Porque a humildade humana, ela é relativa, subjetiva, ela pode ser dentro de um ângulo estética, aparente, mas a humildade divina, a humildade de Deus, ela é tangível em todos os sentidos. Ela não é só pela presença, a pessoa demonstrando humildade. Ela está também no contexto da sua relação. Ela se faz humilde, ela gera humildade, ela se relaciona de forma humilde, porque há um princípio que envolve essa pessoa. Deus estando nela, isso flui, o relacionamento flui, a convicção flui, há uma estrutura sendo definida. E essa humildade, então, ela é direcionada de Deus a nós e nós ao outro. Então, nesse contexto, o que Jesus está dizendo? Vivam de forma humildes, porque felizes, humildes. Felizes são os humildes, bem-aventurados são os humildes, porque eles vão alcançar o que se precisa, desde aqui a terra, as coisas que aqui estão e as coisas que estão a partir delas. Mas a começar por essas que aqui estão, porque os humildes conseguem prevalecer às circunstâncias aqui. Quem tem soberba, orgulho, altivez, não consegue. Então, se eu entendo a humildade como uma consequência da presença de Deus em mim, o que eu sou e o que eu faço retrata o próprio Deus. E o meu Deus, o Jesus de Nazaré, é um Deus humilde. O meu Deus, Ele olha e mesmo sendo um Deus Elohim, tão grande, tão majestoso, Ele se faz Emanuel, Ele se faz conosco, Ele se faz presente, Ele se faz diante das circunstâncias que eu vivo. E é por isso que quando Ele está aqui, enquanto Deus, na história, Ele chora. Ele olha para as pessoas e tem compaixão. Ele olha para as circunstâncias e repreende. Ele olha para as necessidades e tenta reagrupar esperança. Milagres são manifestos. E é exatamente quando eu olho para esse Deus e vejo a sua humildade que me faz me ver como em referência a Ele, um Deus humilde, a partir do que eu sou e a partir do que eu faço. Então, o homem consegue ser humilde em alguns momentos, mas não consegue manter-se na humildade. E a proposta não é ser humilde em alguns momentos, é viver a humildade. E a vivência dessa humildade, ela só é possível quando se vive o Evangelho, quando se vive o Cristo desse Evangelho, quando vive o senhorio deste Cristo no Evangelho, quando de fato isso faz parte do que eu sou e do que eu vivo. Na semana passada eu fiz uma cirurgia nas pernas, eu estou em processo de recuperação e com o apoio do médico que está me acompanhando ao vivo agora. E dentro dessa fala, nós fizemos um combinado. E eu sou bom para fazer combinado. Eu faço a cirurgia, mas você me libera todo dia para ir para a igreja. Eu vou fazer os exercícios que você está propondo em casa na igreja. E se tudo der certo, na sexta-feira eu viajo para o Rio Grande do Sul, para nós termos as nossas ações de trabalho por lá. E ele disse assim, vai depender do dia a dia. Até agora eu estou liberado. Vai depender do que vai acontecer hoje à noite. A única coisa é que eu não posso ficar parado, eu tenho que ficar em movimento. Então estou dando problema para o pessoal das câmeras hoje. Mas se parar, dói muito, incomoda. E aí eu tenho que sentar imediatamente para reequilibrar o processo. Mas que bom que eu consigo estar aqui com vocês e que eu consigo viver esse tempo também. Mas por que eu estou fazendo essa citação? Porque quando você vive um limite em que você não pode andar, quando você vive um limite que você não pode fazer algumas coisas, que você tem autonomia para fazer, e você tem que pedir o favor a alguém para fazer por você, ou tem que aceitar o próprio limite que você está vivendo, é complicado. Porque nós adultos, com exceção daquele momento que você tem de chamego, de meiguice, né, em que o seu dom seja ali de ficar a contemplar as coisas, não ser participativo, o dom do talento, a relação é que às vezes a gente se acomoda. Mas normalmente, pessoas adultas como eu e você, nós não nos sentimos bem na dependência do outro. De alguma forma isso é ruim.
E a dependência precisa gerar sobre nós a necessidade de valor, no mínimo, de gratidão ao que o outro está fazendo, que faz. No mínimo, você ser sensível, não só reconhecer e gerar esse valor de retorno, muito obrigado, mas o senso de gratidão presente em como você até recebe todas as coisas. E no dia a dia, essa autonomia que nós somos acostumados a viver, gerar linha de dependência, mexe conosco. Porque de um lado, você às vezes está sempre pronto a servir e fazer as coisas pelo outro. E é fácil fazer isso. Mas por outro lado, receber não é. Então dentro disso, saber os seus limites e viver dentro dos seus limites, pondera a relação da sua vida. Olha o que nós temos, liberdade da vida. Mas quando por algum motivo nós vivemos o limite dessa liberdade, isso gera em nós um incômodo. Isso gera em nós um processo que vai além de uma reflexão. Faz com que a minha vida e a sua vida esteja ligada ao outro. A humildade, ela faz com que nós estejamos ligados um ao outro. Ela faz com que nós estejamos no nosso devido lugar ao outro. Porque na nossa autonomia, nós nos posicionamos acima. Na nossa autonomia, nós mandamos, nós nos organizamos, nós definimos. Mas quando vivemos o limite, nós não temos escolha, nós não podemos fazer. Nós dependemos, nós precisamos, nós buscamos. Então, a relação da humildade e diante de Deus está nesse contexto. Deus fala, Deus dirige, Deus orienta, Deus ministra, Deus faz. E o que nós fazemos? Seguimos, validamos, canalizamos. Então, para viver o Evangelho de Cristo, para viver o Cristo, para viver esse Deus, nós precisamos ter a principal característica da vida cristã, a humildade. Para nos submeter a Ele. Quando nós temos a vivência do discipulado, de negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, nós encontramos a referência da humildade presente. Como eu posso negar a mim mesmo? Eu preciso ter a convicção do meu limite. Como eu posso tomar minha cruz? Eu preciso ter a minha convicção de limite. Como eu posso segui-lo? Eu preciso ter a minha convicção de limite. Quando a gente não tem isso naturalmente nas circunstâncias da vida, algumas circunstâncias forçam a percepção e a validade disso. Quer seja uma cirurgia, quer seja uma queda, quer seja uma limitação em circunstâncias das mais variadas, que você se percebe na necessidade do outro. O fato de quebrar essa autonomia, esse senso de liberdade, gera de alguma forma uma realocação dessa autonomia, que às vezes está ligado a uma certa proposta de orgulho e de altivez, para poder se colocar num patamar de vulnerabilidade. O que Jesus coloca é, se você se permitir viver humildade, se você se permitir viver o Evangelho desse reino, se você se permitir viver essa presença desse Deus Pai em você, se você se tornar esse templo da presença do Espírito Santo de Deus, a humildade vai fazer com que visivelmente você se relacione com as outras pessoas nesse ponto. E qual é o ponto? A máxima do decálogo. No olhar interpretativo de Jesus. Como posso resumir os 10 mandamentos? Amando a Deus sobre todas as coisas, e o meu próximo como a mim mesmo. Qual é a referência da humildade presente? A minha alocação de amar o próximo, a minha alocação de amar a Deus, e a minha alocação de me amar. A humildade me faz servir com amor ao outro, a mim mesmo e a Deus. Então, se o foco é Deus em mim, a dinâmica é eu para Deus e eu para o meu próximo, a humildade faz com que o meu sacrifício, a minha disposição de limite, se torne um sacrifício de louvor, se torne um sacrifício de adoração. Significa uma forma de exaltar a Deus com a minha forma de viver. Qual é a minha forma de viver? Autônoma. E o que está presente nessa autonomia? A soberba, a altivez, como eu falei, o orgulho.
a impetração do meu gosto, da minha vontade, do meu jeito. E aí, essa minha vontade, ela contradiz a sequência e a visão do que o próprio Cristo nos ensina sobre a oração, quando diz, seja feita a tua vontade. A humildade diz, seja feita a tua vontade. O orgulho diz, sou eu que mando aqui, vai ser a minha vontade. Quando eu estabeleço a ausência do amor de Deus, da presença de Deus, eu me remeto à ausência de humildade em todos os sentidos. Porque eu me remeto à minha natureza humana decaída, que quer ser igual a Deus, porque ela é invejosa. Uma natureza decaída que só pensa em si porque ela é egoísta. Uma natureza que vive os princípios da morte, porque são destruidores. A humildade, ela constrói. A arrogância da minha autonomia, ela desconstrói. A humildade cria laços. A minha vivência, a ausência de Deus, gera ruptura. A humildade, quando ela é presenciada, ela nunca vê a pessoa, ela vê o gesto, ela vê o movimento, ela vê o sentimento, ela vê Deus. Mas quando eu ajo sem humildade, eu sou visível, eu sou notado, é o meu nome que está ali. Então, o brilho é pessoal, mas quando a humildade se manifesta, a glória é de Deus, a referência é de Deus. E na análise que nós vivemos do mundo hoje, nós temos muitas luzes, mas somente a humildade ofusca. Somente a humildade consegue sobrepor, porque da caracterização, da referência humana, é uma atitude que retrata pura e simplesmente Deus. Bem-aventurados, felizes, são os que vivem essa humildade, porque vivem Deus, porque vivem a caracterização da sua presença, porque vivem a referência do seu amor. A humildade beneficia a pessoa que vive. A humildade gera boas consequências sobre a sua vida. E é exatamente isso que a gente precisa entender, porque o texto remete a isso. Se você vive a humildade, você tem ganhos com ela. Mas às vezes a gente normalmente pede, ou faz, ou busca algo, buscando o resultado. É por isso que eu comecei dizendo que a humildade, ela não pode ser uma referência a ser buscada. Eu quero ser humilde. Porque se você querer ser humilde, daqui a pouco você vai dizer que se orgulha da sua humildade. E a grande questão então é, se você quer ser humilde, aprenda a pagar o preço, assim como Cristo, de negar-se a si mesmo, de tomar-se a sua cruz, tomar a sua cruz e segui-lo. O seu eu precisa ser tratado. A sua vivência precisa não ser mais a sua própria. O apóstolo Paulo diz, o meu viver é Cristo. Agora não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. O retrato da humildade, volto a dizer, nunca somos nós na foto. É sempre a glória de Deus. É sempre Cristo. Quando eu penso assim, então, eu vejo, qual é o meu ganho? O meu ganho é que, diante das disputas, o humilde, ele é desprezado. Diante das circunstâncias, o humilde, ele pode até ser enxotado. O humilde, ele vai ser colocado no canto. O humilde, ele não vai ser a referência do problema. Mas isso não vai acontecer com o orgulhoso, com o altivo e com uma pessoa arrogante. Porque diante dos processos da vida, essas pessoas, elas se sobressairão. E elas terão uma referência de embate maior na vida. O que vai limitá-las em algumas circunstâncias, o que vai gerar resultados inconsequentes. Se a gente entende como nós podemos viver melhor, nós podemos entender que é na plenitude da dependência de Deus, na total submissão dos planos do Senhor, no total processo de vivência, de
a aplicação de poder ter a palavra, o Deus da palavra, como aquele que manda a minha mente, como Filipenses 2, 5 a 11, como aquele que cria unidade lá em Efésios, que faz ser tudo comum, um só, e que me permite olhar as circunstâncias e não me deixar levar por elas, que me mantém mesmo diante dos dias difíceis, focado naquele que tudo pode, que está acima de todas as coisas. Então, o que me garante viver humildade? Sequência, futuro, vitória, o amanhã. E essa situação normalmente não nos pertence, mas nós conseguimos ver que em Cristo nos tornamos mais do que vencedores. O amanhã, que não nos pertence, pertence a Deus, porque Ele é o Senhor da história. Ele está à nossa frente. E quando nós fazemos com que a nossa vida esteja ligada a Ele, dependente dEle, nós conseguimos ter esse domínio, mesmo que parcial, não para nós, mas diante do que vivemos com Ele, para Ele. Porque Ele está no controle agora e vai continuar no controle amanhã. E nos embates que nós vivemos, vivendo Ele, a humildade, nós teremos a suficiência para os próximos passos, para seguir em frente. O que não terá o orgulhoso, o que não terá o soberbo, o que não terá o arrogante. Se podemos então extrair, pensar desse Sermão do Monte, o ensino do versículo 5 é: deixe Deus ser Senhor da sua vida. Deixe o Espírito Santo dominá-lo por completo. Tenha a Cristo como alvo para o que você é e o que você vem a fazer. E a consequência disso, dentre tantas, é um viver humilde, retratando Deus em você, por você, a partir de você. E que isso reflita não só na sua vida, mas quem estiver por perto. E que isso reflita, a partir dos impactos da sua vida, aqueles que estão por perto, a outras pessoas, em tantos lugares, por entender que somente Deus e o nosso Deus é a referência, é a gênesis de todo o processo de uma vida humilde, para transformar a vida, a história, as gerações da humanidade, numa relação de humildade, para que aquilo que ainda vamos viver aqui na terra, maravilhosamente, por causa da presença dEle em nós teremos para toda a eternidade, com Ele, nele, nos céus. Que Deus cumpra o seu propósito sobre nós, fazendo com que essa vida abundante, cheia de Deus, nos permita viver melhor dentro de casa, nas nossas relações familiares, nos permita viver melhor dentro das nossas relações comunitárias, nos permita viver melhor dentro da igreja, nos permita viver melhor em todas as áreas, em todos os lugares, com todas as pessoas onde estivermos, porque a humildade sempre tem espaço, é sempre recebido, mas a ausência da humildade, ela é sempre limitadora. Você pagando o preço de viver humilde, tem o ganho e o benefício das bênçãos estendidas de Deus. Quando você decide não buscar pagar o preço da humildade, você paga um preço maior como uma consequência da ausência de Deus em você, para as coisas a começar aqui da terra, até as coisas eternas. Então, o versículo retrata coisas aqui da terra. Você herdará, você alcançará, você viverá a partir disso. Porque quem não é humilde tem os seus dias limitados, tem as suas histórias limitadas, tem os seus relacionamentos limitados, tem o seu poder, sua autoridade limitada. Mas quem vive na dependência do Espírito Santo de Deus, consegue ir além, porque é o Senhor quem nos fortalece. A nossa força não é apenas a que está no braço, conforme Jeremias 17, não pode ser medida pelo que é material. Mas feliz é o homem cuja força é o Senhor. A humildade não é para os fracos, a humildade é para os fortes. A humildade não é para um momento de valor presente, a humildade é para sempre.
A humildade não é um trato de efeito sobre o outro. É um trato que começa no céu, na história de Deus, que nos perpassa e que culmina na consumação de todas as coisas. Deus haverá de nos julgar. E esse juízo final, todos estarão submissos a Ele. A humildade nos faz dirigir os nossos olhos, o nosso coração, a nossa fé, a nossa esperança para Deus. E isso faz diferença para aquilo que nós somos hoje e para aquilo que nós seremos no nosso amanhã. Se há uma escolha, escolha Deus na sua vida, para que essa escolha lhe permita viver melhor, entre tantas boas características, humildemente, para ter um coração cheio de Deus, uma mente cheia de Deus, uma boca cheia de Deus, um ouvido cheio de Deus, um plano cheio de Deus, porque a sua trajetória, humildemente, fará cumprir a missão que Deus tem sobre você e testificará de forma maior a grandiosidade desse Deus para você, para outros e outros e outros, a partir do que Deus é sobre todos nós. Vamos orar? Senhor, essa reflexão de forma tão objetiva e tão, ó Deus, pontual, nos faz repensar de forma melhor a nossa vida. Porque lá fora, as pessoas nos dizem, seja homem, seja mulher, faça a sua parte, não se entregue, cresça, seja cada vez mais você, não desista pelas circunstâncias, empodere-se, endeuse-se, narcisiste. Mas nós na palavra entendemos, negue-se, ajoelhe-se, prostre-se, submeta-se, obedeça. Na palavra nós entendemos o valor de ter o Senhor como o Senhor da nossa vida, para ser o nosso Salvador. Na palavra nós entendemos que os grandes homens e as grandes mulheres não fizeram nada por si mesmos. Eles foram obedientes, foram servos até a morte. Nessa noite, Senhor, nós somos impactados pela verdade desta palavra, porque nós queremos viver humildemente, não porque achamos bonito, Senhor, não porque esteja na moda, é porque isso retrata a glória para o Senhor. Nós não queremos falar por nós, pensar por nós, decidir por nós, nós queremos submeter a Tua palavra. O Senhor Jesus nos ensinou isso, e é por isso que nessa noite, nós impactados por ela, queremos viver mais do Senhor em nós do que nós de nós mesmos. Nessa noite nós queremos estar mais voltados para o Senhor do que voltados para os nossos próprios objetivos, nossos próprios planos, os nossos sonhos, Senhor. Ministra no nosso coração nessa noite, para que entendamos que a humildade só virá quando o Senhor vier primeiro, quando o Senhor ocupar o primeiro lugar, quando o Senhor for razão de tudo da nossa vida. E é por isso que nós entendemos que não precisamos passar por adversidades para entender quem somos e qual a nossa razão de estar aqui. Que as adversidades venham, mas que elas só mostrem o que nós já sabemos. Tudo é possível ao que crê. E a nossa fé faz-nos entregar para que cumpra sempre a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade. A consequência é uma vida humilde, porque essa vida humilde reconhece
porque nós, não sendo nada sem o Senhor, não podemos fazer nada sem o Senhor, não conseguiremos alcançar nada sem o Senhor, porque ela retrata o valor de uma relação que se reconhece como alvo de um amor, como alvo de um serviço, como alvo de uma proposta encarnada para nos salvar. E a nossa resposta é se permitir, a cada momento, ser tomado pelo Senhor, dinamizado, consumado pelo Senhor. Nessa noite, Pai, nós não queremos ter partes da nossa vida dominadas por nós. Nós queremos ter a totalidade do Teu Santo Espírito conduzindo a nossa vida, centrando-nos diante da vida. Nessa noite, nós queremos ser felizes. Nessa noite, nós queremos ser bem-aventurados, porque a nossa decisão nessa noite é seguir para a vida assim. Que a nossa experiência seja o Senhor e que a nossa consequência seja uma vida humilde diante de Ti e diante dos homens. Ministra sobre nós esta verdade, é o que nós Te pedimos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós estamos chegando ao final do nosso culto, e é possível que você tenha algumas circunstâncias ainda para dividir com Deus pessoalmente. E eu queria te fazer uma pergunta. Você vai sair daqui a pouco desse lugar. O que você vai fazer com a sua vida? Uma pergunta simples, né? Mas não pode ser simplesmente uma resposta simples. Porque se você responder, vou fazer o que eu quiser, você não entendeu nada aqui nessa noite, entendeu isso? Se você assim, sei lá, você não entendeu nada, a sua resposta só pode ser uma: Senhor, será feita a Tua vontade. Eu quero me submeter à Tua vontade. E isso tem implicações. Você vai chegar em casa daqui a pouco. A vontade de Deus, qual vai ser quando você chegar dentro de casa? A sua relação familiar. Como é que vai ser amanhã no seu trabalho, com seus colegas de faculdade e de colégio? Como é que vai ser com seus amigos? Como é que vai ser agora no seu trânsito aí para a sua casa? Com a sua bicicleta, no seu carro, no seu coletivo? Como vai ser? Se você sai daqui no domínio da sua vida, não sai daqui. Mas se o Senhor sai no domínio da sua vida, sai daqui e continua vivendo assim, a partir daqui. Porque se você sai daqui com Ele sendo absoluto sobre você, você vai herdar a terra, você vai seguir em frente. Mas se você não fizer isso, você vai tomar uma fechada ali. Você vai viver um assalto no seu coletivo. Não estou profetizando nada aqui. Você vai ter um carão na sua casa, porque você já sabe o que acontece quando você vai só com você. Davi, na Bíblia, nos ensina: não adianta ter couraça, roupa, instrumento bélico que não dê para você usar. Vai só com você e Deus. Se revista do Espírito Santo de Deus e vai, porque é isso que vai te fazer usar uma simples funda e derrotar o gigante que aparecerá na sua vida. Davi lutou com um Golias, nós lutamos com muitos Golias a cada dia, e nós não podemos perder o foco e o reconhecimento do que temos que fazer todas as vezes, diante dos insultos dos gigantes da nossa vida. Nós precisamos humildemente pegar as nossas pedrinhas no nosso cibornal, precisamos pegar a nossa funda e fazer o que nós sabemos fazer. A Bíblia é a palavra de Deus, a espada, a que nós devemos saber usar em todos os instantes, para poder manter a nossa proposta de vida e nos duelos das circunstâncias vivenciais prevalecer, porque a palavra nos liberta e verdadeiramente nós vivemos livres. Como você sai daqui essa noite? Que Deus te abençoe.